Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal do Mestre Misto. É um prazer tê-lo aqui. E bom, esse é o primeiro vídeo de uma série sobre a aventura Lendas da Baróvia, mostrando as sessões, mostrando um pouquinho como eu mestro essa versão alternativa com as minhas modificações sobre a aventura de Curse of Strahd, uma bela aventura que eu mestro há bons anos e eu tenho uma série de grupos mestrando essa aventura e eu vou aprimorando cada vez mais até eu chegar nesse resultado. E bom, a ideia aqui é apresentar a primeira sessão da jornada ali com diferentes jogadores, novos jogadores nesse ano de 2023 e passar um pouquinho como eu apresento, mestro aqui pelo Foundry, justamente essa belíssima aventura. Então, pega a pipoca, espero que você goste também. E qualquer coisa, basta me contatar aqui pelos comentários ou pela descrição ali o meu Discord. Eu mestro mesas pagas também como essa e podemos certamente organizar ali diferentes aventuras para você e os seus jogadores se divertirem. Bom, eu vou deixar vocês com a introdução de aventura. Espero que vocês gostem e até mais. Se divirtam. Bom, meus caros, vamos começar a nossa aventura então aqui de Ravenloft. A aventura de vocês começa na famosa Costa da Espada, mais em específico numa cidade chamada Daggerford. Daggerford é uma cidade pequena. Ela é importante, ela se situa ali num vale chamado de Dillimbir. Um ponto importante, porque essa cidade se situa entre dois grandes polos, que é Baldur's Gate, uma grande metrópole, e Waterdeep. Então, para contextualizar vocês um pouquinho, é uma imagem um pouquinho mais aproximada, né? Mas Daggerford também tem a sua importância porque corre um rio por ela que desemboca no mar. Então, rotas comerciais importantes e como ela faz parte de um centro entre as duas cidades, ela vem tendo uma certa notoriedade e a duquesa de Daggerford quer crescer os seus negócios com o aumento de pessoas passando por essa rota. Em geral, também é uma cidade agrícola, por sua maior parte. Então, grãos e mercadorias pecuárias são levadas ali de cima a baixo. Um pouco mais distante, uma cidade chamada Secomber também faz parte desse rio, seguindo por este rio. Então eu preparei aqui uma cena para vocês visualizarem um pouquinho dessa cidade. Que meiga. Uma ideia, né, de como ela é uma cidade murada, ali totalmente murada por todos o seu redor. Mas originalmente, por curiosidade, essa é uma imagem de uma outra cidade representada na Costa da Espada. É a cidade de Luskan, originalmente. Mas com algumas semelhanças que eu achei, eu optei por utilizar ela, porque não tinha uma imagem assim animada e semelhante, eu optei por utilizar ela como Daggerford. Já que também essa aqui, aquela parte mais lateral lá da esquerda, seria o mar, né? Mas originalmente agora, aqui na nossa história, é para ela ser um rio. E nessa imagem aqui, que originalmente é Luskan, aquelas montanhas ali mais pro fundo, né? Seriam aquela cadeia de montanhas que é a espinha do mundo, que levaria às regiões de Icewind Dale. Mas estamos um pouco mais distante desse lugar. Onde vocês estão não é um local frio. Inclusive, nessa noite em que começamos nossa jornada, é um vento corre tranquilamente, um clima de verão bom, onde os personagens de vocês foram convidados para um jantar. Um jantar dado pela própria Duquesa Morwena.
E com isso, nessa noite pacata, alegre, vocês começam a encher a barriga de vocês e permitir que o pecado da gula haja livremente. Então, vou trocar novamente vocês de cena. Ver se vai trocar direitinho aqui pra todos. E eu não vejo nada. Deixa eu puxar. Estamos numa sala. Eu olho por aí. Eu sou o único anime. Bate muito otaku, Vitinho. Bate muito otaku, Vitinho. Meu nome é Chico, tá? Ela tá de Peraí. oclão, pai. E Podia ser mais otaku. Tu virou Totô, Vitinho. vocês estão sentados sobre uma grande mesa, olhando para rostos que vocês jamais viram, com uma bonita louça, uma mesa completamente organizada. Um local bonito que talvez não seja costume para os personagens de vocês estarem em um dia de nobreza, muito bem servidos com patos, porcos e diferentes comidas. Olhando para os lados, vocês veem uma bonita tapeçaria, panos e molduras, quadros, armaduras que representam o passado da duquesa, seus troféus. E mostrando parte de tudo isso, objetos que mostram o seu passado só com um olhar de vocês, né? Um fogo ali por trás em um fogareiro. E 2 guerreiros, cavaleiros, mais próximos à duquesa, que senta na ponta da mesa, com um olhar para cada um de vocês com uma certa calma. Ela observa de cima a baixo, num clima tranquilo também, enquanto cada um de vocês saboreia o próprio prato. Esses 2 guerreiros, vocês em momentos observam eles vestidos ainda com sua armadura, representar uma certa imponência como alguns de vocês. Vocês veem que eles contêm um símbolo em suas armaduras, que é um símbolo famoso para todos vocês. Integrantes da Aliança dos Lordes, um grupo famoso aí, atuante na defesa da Costa da Espada. E bom, após algumas palavras, uma troca assim de agradecimentos pela presença de vocês, a duquesa tira um tempo para apresentar a situação de trabalho. Meus caros senhoras e senhores, obrigado pela presença de todos. Nossa cidade está prosperando mês a mês e por isso organizei este momento para saudar aqueles que estão ao meu lado nessa jornada. E num primeiro momento ela dá uma olhada principalmente para esses 2 cavaleiros ali ao seu lado. A Aliança dos Lordes também está a nosso favor, ofertando fortalecimento de rotas comerciais com o Waterdeep. E para melhorar, já providenciei com que nossos arredores, principalmente as estradas, estejam livres de empecilho. E nisso ela dá uma olhada para cada um de vocês, que é aquela pausa que ela mantém um olhar fixo olhando no olho de cada um. Daqui em diante, Daggerford continuará em ascendência. Tomando vinho, cerveja, vocês estão bem servidos do que bem entenderem. É realmente um banquete ali como um primeiro pagamento. E ela levanta a sua taça, repleta de vinho, e proclama: saúde aos meus convidados.
Nisso, ela pausa um pouco, bebe um gole e volta ao olhar de cada um. Por favor, não sei quem são, mas gostaria de uma rápida apresentação. Vocês foram nomes recomendados por homens de confiança ao meu redor. Homens de minha guarda própria e nobres importantes dos arredores. Por favor, comece por você. E ela olha, assim, logo à frente ali, mais próximo dela, numa segunda linha de cadeiras, um draconato. Pele azul, cabelos cinzas. Por favor, me diga um pouco sobre você. O Draconato, ele faz aquela saudação, cabecinha pra Morwena, se levanta e se dirige a todos da mesa, não somente a ela. Eu sou Khan, das Montanhas Gélidas. Eu e minha ordem estamos tentando nos reerguer das cinzas após um terrível acidente. Conto com a sua ajuda para isso, Morwena. Ele volta a se sentar. É um prazer tê-lo em minha mesa. Logo ela olha para quem está sentado à frente desse senhor que acabou de falar. Bom, sempre há necessidade de alguém que possa trazer a luz nos momentos mais sombrios. E ela olha pro clérigo. Então, deixa eu pensar uma coisa rapidão. Tá. Todo armadurado, nesse momento tá sem capacete. Dá pra ver que o rosto dele ele tem vários curativos, assim, meio que umas bandagens no rosto. Ele vira pra ela. Ele se apresenta. O nome é Ash. Não tenho muita história, apenas um andarilho tentando buscar fazer o bem. Que era aqueles que se perderam para o caminho certo. Trabalho mais como um vigilante. Vai ser interessante essa parceria. Mais profundo, ela continua. Uma defesa também, sempre de boa importância. E ela olha para uma figura armadurada, um paladino, sentado um pouco mais na terceira linha da mesa. Martiro se levanta também o seu escudo e diz: Eu sou Martiro, e este é o meu escudo. Fique ao meu lado e você não será atingido. Martiro se senta novamente. Ele é meio, tipo... Como é que é os maneirismos do Martiro, assim? É tipo... Como é que foi ele levantando e sentando? É uma coisa meio robô, assim, ou é mais suave? É uma coisa meio robô. Precisava de alguém com uma boa experiência em achar os mínimos detalhes. E ela olha logo à frente do Martiro. Meu personagem tem um semblante. Tá com um semblante calmo. Porém, se vocês prestarem muita atenção nos olhos dele, ele já zapeou por todos os cantos da sala. E a mão direita tá tremendo pra pegar um cigarro. Ele não se levanta. Vocês veem um homem com aparência humana. Até
o momento em que ele tira um dos cabelos do rosto e bota para trás, vocês conseguem ver que uma das orelhas é pontiaguda e a outra era. Até o momento que ela foi destroçada. Eu não me levanto, continuo sentado. Perto de vocês eu não devo ser tão grande, mas para um humano até sou, para um elfo nem tanto. Obrigado, obrigado, Duquesa Morana. Eu estou aqui para servi-la, seja com os outros ou sem os outros, eu estou aqui para servi-la, o que for melhor. E eu tô puxando assim o cigarro para ver se tu entende que eu quero fumar. Beleza, maneiro. E por último, pro fundo dessa mesa, uma última figura para compor este grupo de convidados. Bom, vocês veem sentado no fundo da mesa um homem meia idade, meio magrinho, altura regular, nem muito alto, nem muito baixo, cabelos ruivos, longos, compridos, penteados para trás, uma barba grisalha que remete a um goatee maior do que deveria. Ele estende a mão. Duquesa, demais companheiros. Me chamo Kylian. Sou da pequena cidade de Secomber, a leste daqui de Daggerford. E é um prazer estar presente na noite de hoje junto com vocês. Espero que nossa relação melhore, ou melhor, se fortaleça com estas ajudas mútuas que esperamos conseguir. Eu me sento de novo. Fique à vontade, meu caro. Ouvi muito bem de você. Caridades e benfeitorias que fez. E além disso, que você tem algumas informações antigas e passadas com o problema que estou tendo que resolver e achar soluções. Nisso, ela própria se levanta, começa a dar alguns passos, assim, um pouco em direção ao fogo, mas volta a dialogar. Eu estou sendo... A cidade é um tanto quanto importunada, com habitantes misteriosos, visitantes de terras distantes, que vêm causando problemas ao meu progresso, ao progresso da cidade. No começo eles pareciam inofensivos, mas logo mostraram sua verdadeira índole, exigindo dinheiro e vinho, ameaçando colocar pragas em quem não pagasse. E ontem ordenei que alguns guardas dispersassem os visitantes misteriosos. Mas o trabalho não foi feito. Pelo contrário, retornaram. Os guardas falaram bem dos visitantes. Parecia que haviam, de certa maneira, sido enfeitiçados. Eu não quero chegar em um ponto de ter um conflito armado, mas dessa vez quero enviar um recado duro aos visitantes. E peço que façam isso em meu nome. Vocês serão recompensados com moedas. Uma ótima noite com um serviço rápido. Poderão voltar à minha residência com uma cama aconchegante e um quarto privativo para cada um. Ao ponto de que ela fica um pouco mais séria. Se não cumprirem o trabalho, terei de queimar aquelas carroças. Um dos cavaleiros ali sentados mais à ponta, né, um pouco mais
rústico com a cara fechada. Esses ciganos daqui a pouco estão invadindo a nossa cidade, raptando crianças. E o resto vocês já sabem, né? Ela volta a falar. É de suma importância que tentem resolver isso de uma forma pacífica. Ela toma mais um gole de seu vinho. Quando quiserem, fiquem à vontade. Tirem eles ainda hoje à noite. E vocês terão tudo pronto em sua volta. Se não gostarem de seus colegas, não há problema. Este é um trabalho rápido. Não precisarão nem mais olhar um no rosto do outro no dia seguinte. Alguma dúvida? Ele vai levantando e daí ele fala: se isso for preciso para ter a sua graça, então assim eu farei. Ele anda em direção à porta, mas ele não passa pela porta. Ele espera os demais possíveis companheiros. Uhum. Vendo a movimentação do companheiro Khan, o Kylian vai levantar a sua taça ali de vir perguntar. Com licença, Duquesa, antes de prosseguirmos com a suposta missão, eu gostaria de saber se temos alguma informação sobre esses visitantes que estão fazendo algazarras nos arredores da sua cidade. Sabemos o que eles querem? Estes ciganos passam de cidade em cidade. Eles têm suas próprias mercadorias e querem competir com diferentes destinos. Querem seguir com uma vida boa e até aí tudo bem. Mas eles começaram a incomodar algumas pessoas que chegam na cidade. Algumas informações são de que os guardas de minha total confiança, enviei alguém muito próximo a mim nesta última tentativa. E sei que ele não me contaria mentiras. Ele falou que eles estão apenas de passagem, que são um povo tranquilo, e hoje eles não foram embora. E se me permite perguntar, Duquesa, eles haviam dito que iriam embora? Eles disseram que não aos guardas. Os guardas encararam isso como nenhum problema, como algo tranquilo. Interessante. Sabe dizer se tem alguém que responde por eles? Um tipo de capitão que lidera o comboio? Sim, há um chefe em que os guardas até tomaram algumas bebidas juntos. Olha, Duquesa, as bebidas foram oferecidas pelo chefe? Vocês levaram as bebidas? Como é essa relação amistosa aí entre os seus guardas e os guardas deles? Eu fico curioso também. Parece ser um povo bem pacífico, na verdade. Pacífico demais. Algo estranho está acontecendo. Os ciganos ofereceram a bebida. E os seus guardas foram com a intenção de desmobilizá-los e voltaram sem nenhuma intenção. Eles nunca fazem desordem. Sempre seguem as minhas diretrizes. E dessa vez, desobediência. Procede?
Perfeito. Eles podem ter sido encantados. Logo, podem ser usuários de magia. É o que acredito. Estes ciganos têm os seus truques. Aprendem coisas com cartas e jogos e embaralham a mente dos homens. Eles descobrem coisas de lugares distantes e trazem tal cultura, encantando qualquer um. Talvez nós precisemos usar a violência no final das contas. Se resolverem, perfeito. Eu só quero que eles vão embora. Olha, Khan, e eu levanto, finalmente, devagarinho, botando meus braços, apoiando. Falei, olha, Khan, essa resposta deveria ser a mesma dos guardas e claramente não deu certo. Então, deixemos de plano C, quem sabe. E aí eu vou lentamente saindo daqui. Beleza. Quando ele fala plano C, eu dou uma leve risadinha. Eu me levanto também da minha cadeira. E começo a me mobilizar também em direção à porta. É o plano Kylian! É. O Ash vai colocar o capacete também e vai se levantar. Beleza. Na mesa tem garrafa de vinho? Tem, aham. Eu vou colocar o capacete, levantar, pegar uma das garrafas de vinho fechadas Ok. e... Eu tô olhando fixamente pro Ash pegando a garrafa de vinho, esperando alguma reação. Se ela fez alguma reação pra mim, Não, ela não fez. Não. eu passo pelo Kylian, então. A gente não pode chegar lá de mãos abanando. Por último, ela olha pro Martírio. Proteja-os, por favor. Claro. E se não houver outra alternativa, é o que teremos que fazer. Digo, o plano C. Ele tá visivelmente apavorado com o quão rápido as pessoas estão a fim de quebrar os coitados. Adicionando o plano C no backlog da região. Nova rotina adicionada. Plano C. Eu Bora abro a vir de- porta e eu só pergunto pra um guarda a direção do acampamento dos caras. Beleza. Então é dito pra vocês que ao sair dos portões da cidade, seguindo em direção norte, uma das estradas ali, é uma pequena clareira na estrada principal mesmo, não muito distante da cidade. E nisso, você saindo ali pelos portões, um dos guardas, um tanto quanto receptivo e incomum, diz a vocês: as portas desta mansão estarão abertas para vocês ao retornar. Esperamos vocês de volta. Instruído, talvez, com uma certa educação. Quando a gente tá saindo, eu faço um. Logo que a gente Vocês- passa na porta. Não, mas vocês sentem o cheiro de tabaco. E de longe vocês escutam. "Ah, finalmente." Pode falar. Quando a gente passa da porta e numa distância em que eu julgo que a duquesa não pode mais nos ouvir. Vocês saem e vão, digamos, saindo daquela propriedade ali para uma daquelas praças principais, né? As praças desse burgo aqui que se situam logo à frente da propriedade ducal. E vocês veem que a cidade ainda são mais ou menos umas 9 horas da noite, tá? Ela ainda ferve um pouco com algumas tavernas. Quem sabe à noite, na volta de um serviço, também possa ser recompensada dessa maneira. Algumas pessoas ainda festejam pelos arredores.
A gente tá a caminho da clareira. Aquela que tu tinha mencionado. Isso. Ah, sem parar de andar, né? Ele né, avisa pros companheiros. Eu venho de terras distantes. Eu não lido bem com o povo camponeiro. Eu preferiria se outra pessoa interagisse com os indesejados inquilinos. No momento em que o Khan? Isso? Khan. Khan? O Khan menciona isso, eu falo. Acredito que a Duquesa mencionou que eles eram ciganos, na verdade. Né? Bom, eu já convivi bastante com ciganos em tempos passados e normalmente tendem a ser um povo bem pacífico. Assim como o senhor, eu tenho a minha cota de social awkwardness e não me dou muito bem com pessoas estranhas, mas só tenho uma dica: não aceitem bebidas. Se forem beber alguma coisa, por favor, usem a garrafa que o nosso companheiro pegou. Admito, achei que tu ia beber daquela hora ali. Não é tanto que eu tenho social awkwardness, mas que eu desconheço os costumes da região. Não se Bem- preocupe, Ash. Não sou muito inteligente ou sábio, mas se precisar que eu os intimide, eu posso fazê-lo. Eu dou um passo para trás. Claramente intimidado. Eu dou aquela olhada geral na equipe, tipo, olhando todo mundo assim no rosto de cima a baixo, eu olho tipo a minha armadura também. Eu acho que se a gente quiser amedrontar, colocar medo neles, a gente tá bem servido de apresentação. O que a gente sabe sobre ciganos no geral? Muito pouco. Eles são muito pouco. Como vocês têm a fácil associação com nômades mercantes. Eles, inclusive, têm esse costume de ficar mais pelas ribanceiras das cidades e exteriores. Então, mas uma coisa interessante que vocês sabem do povo cigano é que eles realmente têm mercadorias extravagantes e coisas de difícil acesso. Já que eles são Perfeito. mercadores de um lado para outro, eles conseguem muitas coisas de todos os cantos do mundo. Mas sim, vocês já escutaram algumas coisas de que os ciganos, com a sua própria cultura, existe um forte preconceito com essa diferença, né? E algumas coisas assim. Olha, gente, eu tô acostumado a lidar com gente de rua e posso não conhecer muito bem os ciganos, mas pelo que eu me lembro. Misto, posso, quem sabe, fazer um roll pra ver se eu lembro de alguma coisa? Acho que faz sentido. O que tu gostaria de saber? Eu quero saber o que eles fazem quando eles não estão no acampamento. Certo, pode fazer história. E aí, vamos lá. Primeiro. Quer rolar pra Não, mim, vai já que lá. eu não tô achando aqui por enquanto? Não, eu tenho que deixar o primeiro roll por ti. É no chat? É só apertar É o o botão seguinte, verde, né? Double clique no chat. Abre tua ficha e tu pode clicar em History, aí ele rola. Ah, mais fácil ainda. Maravilha. Isso. Tá, history. Aí, normal, depois ele vai aparecer Normal. a opção. Maravilha. São 12? Beleza, aham. Show, 14. Ah, não. Existem ciganos, né, que muitas vezes eles se consideram como uma família. Eles vão de cidade em cidade, muitas vezes entrando gente mais nos grupos de ciganos,
se condiz com o pensamento do próprio grupo, eles seguem juntos. Existem distinções entre ciganos, mas muitos deles trabalham como contrabandistas também. Então entram na cidade e se aproveitam dela para o benefício do grupo de ciganos. No geral é isso. A gente sabe que ciganos se vestem e se portam de uma maneira bastante característica, né? Sim. Então eu compartilho essa informação com o grupo, falo que... Bem, voltando. Olha, nos meus trabalhos, eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu sou um detetive de renome ou não, o que vocês acharem melhor. E vocês conseguem ver que eu tô só de paletó e sobretudo. E é isso, eu não tenho armadura nenhuma. E uma bolsinha que, na verdade, é bastante grande. Eu tô segurando meu cigarro meio tremendo, assim. E eu tô acostumado com lidar com todo tipo de gente que não passa nos castelos altos e nos prédios. Então, o que eu posso falar é que eles saem, eles às vezes roubam, eles às vezes fazem comércio que a gente não vê. Então, algum tipo de noção a gente tem que eles não fazem a coisa certa o tempo inteiro. E aí eu fico ali olhando pra vocês com essas armaduras enormes. Chico, se você perceber que algum deles for fazer algo não muito correto, fique atrás do meu escudo. Perfeito. Maravilha. Eu vou meio mancando assim atrás dele. Acendo outro cigarro. Mas eu posso falar com eles. Eu só não vou ficar tão perto. Beleza. Bom, vocês vão se deslocando, vão trocando o papo ali de conhecimentos de cada um para criar um vínculo também momentâneo para resolver essa tarefa. E à medida que a noite se estende, vocês passam pelos portões. Os portões são abertos para vocês, mas logo com a passagem pelos portões eles são fechados. E um aviso do guarda lá de cima: quando voltarem, apenas mandem um sinal e nós vamos abrir. Os portões se fecham, talvez com mais uma preocupação da duquesa de eles entrarem em meio às sombras da noite. Então, os portões são fechados. Até que, seguindo um caminho ali, pegando essa estrada, uma estrada de terra, onde ainda existem algumas marcas de rodas de carruagens e carroças do trabalho diário, vocês vão seguindo por essa estrada ao momento que ela faz algumas curvas ali um pouco mais ao norte e se perde um pouco daquelas muralhas. Vocês conseguem ver um pouco distante algumas luzes de tochas de guardas à distância das muralhas, mas as muralhas começam a se perder também em meio a algumas árvores. A maior parte que vocês veem à distância também, olhando para alguns horizontes, são campos. Daggerford tem uma forte parte ali agricultural. Então, é uma região lotada de campos e espaços abertos. Mas, perto da cidade, ainda restam algumas partes mais arborizadas. Até que vocês começam a escutar uma certa música. E veem à distância algumas luzes. E, principalmente, vocês conseguem ver que é uma luz forte, provavelmente vindo de um fogareiro bem robusto. Então, vamos trocar aqui vocês novamente. Cena. Rapidinho. Opa. Bom, vocês veem com uma certa distância. Vocês poderiam estar uma distância maior do que essa aqui que está no grid de batalha, né? É como se vocês estivessem observando de mais longe, quase que da estrada. E em torno de uma dúzia de homens, mulheres reunidos em volta de uma fogueira crepitante. Eles estão bem animados. Alguns cantam, outros dançam ao redor do fogo. Enquanto
Outros preferem obter sua felicidade em cantis, odres de vinho. Vocês veem uma série de barris dispostos em diferentes partes do acampamento. Várias carroças com coberturas redondas estão dispostas casualmente, mas na verdade em um formato circular, como se fosse uma proteção desse acampamento. E, entre elas, várias mercadorias. Amarrados em algumas árvores mais distantes, para o lado oposto do acampamento, há uma dúzia de cavalos e algumas cargas também, mantidos lá em uma espécie de bebedouro de água organizado pelos próprios ciganos. E com uma certa distância vocês conseguem ver que à frente dos olhos de vocês está uma festa. Apesar de ser um pouco diferente de festas que vocês participam, é um clima alegre e divertido, com uma cultura diferente e deslumbrante sobre os olhos de vocês. Algo inexplicado quando, em um primeiro relance, é visto aquelas carroças bonitas, coloridas, com diferentes artes feitas com tintas de difíceis pigmentações a serem encontradas. Desenhos muito bonitos e encantadores. Então, com uma certa distância, eu pergunto a vocês: o que os personagens de vocês falam em um primeiro momento? Bom, olhando o acampamento à distância, eu começo a murmurar com certa ansiedade. Bom, parece que tem bastante gente nesse acampamento. Acho que talvez fosse uma boa ideia a gente estabelecer uma boa relação com eles, não é? Eles parecem ter muitas coisas diferentes. Talvez se a gente tentar comprar algo, não sei, informação, amizade. De fato, eu não esperava por um povo tão caloroso. O Ash, ele meio que ele dá um passo pra frente, assim, tipo, concorda com o Kylan. E ele fala: eu concordo. Se tem uma coisa que todo tipo de cigano adora, são especiarias e dinheiro. Ele só encosta assim no peito do Kylan a garrafa de vinho e começa aí. Tu me deu tipo um Te dei o vinho, assim. negócio assim. Tu me deu o vinho, eu vou. Eu te encostei no peito, assim, tipo, tu falou, tu disse pra gente comprar alguma coisa, fazer uma boa relação, né? Então, Isso. te entrego o vinho pra boas aparências. Eu vou segurar aquele vinho assim, tipo. Qual que era o teu nome, Vitinho? É Chico. Chico? Quer dizer, Francisco. Francisco? Francisco Ok. Palermo. Como é que tu te apresentou pra Duquesa? Foi como. Me apresentei como Francisco Palermo. Eu não me apresentei como Chico ainda. Ok. Vocês não têm essa intimidade. Vocês podem ter. Vai. Francisco, talvez seja melhor tu segurar isso aqui do que eu. Eu vou te passar. Eu pego e boto dentro do sobretudo. Eu vou jogar num buraco. Fez isso? Não! Ah, tá. Não, eu tô pensando no Kylan falando. Ah, tá. Eu vou me esconder embaixo de uma mesa aqui. Quando terminar, vocês me avisam. Bem, fale. Não, vai lá. Não, eu só pego e boto dentro do sobretudo e eu falo, bem, você parece que não quer contato nenhum mesmo, né? E aí eu pego e eu jogo o cigarro no chão e eu apago. Vou falar. E eu dou uma respirada. Assim. Pessoas novas são um pouco estranho, às vezes, mas talvez isso aqui possa te ajudar. Eu vou botar a mão no teu ombro quando tu pegar a garrafa. Eu vou falar que as estrelas te ajudem a tu encontrar as palavras que tu precisa. Eu vou castar Guidance em ti. Então, no próximo minuto, você tem um D4 em Ability Checks. Yes. Do que a gente Sinto se alguma aproxima... Terminei. Eu sinto alguma coisa?
vê que a minha mão começou a brilhar um pouquinho quando eu falei isso. Uhum. Deu uma brilhadinha assim quando eu te encostei, eu falei. E as estrelas vão te ajudar a encontrar as palavras. Eu vou dar, tipo. E aí eu vou sair assim, mais pra Eu me trás. espanto um pouquinho, mas tu percebe que a luz não reflete nos meus cabelos. Mas no resto, sim. Caralho. É esquisito. Aí eu, ok. Aí eu viro pro Martírio e eu. Martírio, certo? Sim. Martírio. Certo. Vamos botar esse escudo pra uso, então. Certo. Que tal tentarmos descobrir o que os ciganos acham da duquesa? Excelente. Eu começo a caminhar vagarosamente, vendo se o Martírio tá indo comigo. Os personagens de vocês estão aparecendo aqui? Ou é só o meu? A gente tá... Acho que eles estão em cima um do outro. Bem no Tá todo cantinho. mundo aqui no cantinho embaixo, tá nos vendo? Eu tô. Eu só tô me vendo. É que a gente não tem Dark Vision. Ah. Ah, Exatamente. Tá vivendo no cantinho aqui, ó. Inclusive, Ah, descobri agora que como é que- Draconato não tem Dark Vision. como é que funciona Dark Vision, Mistão? Vai ter alguma coisa de nerf? Não. Dark Vision, Normal. se o lugar é realmente escuro, né? Fica sem. Só vê o ponto de luz, né? Ah, sim. Se o lugar é totalmente escuro, tu não tem visão daquele ponto, né? Ao teu redor. É por Tá, isso. bom, provavelmente eu estaria fazendo uma tocha na mão, então. Pra galera. Ah, beleza. Tá? Então, Provavelmente vou- teria um ponto de luz. Vou botar aqui um pouquinho. Eu passo na frente dele, eu entrego a garrafa, né, pro Kylan. E. Meio que espero eles terminar de conversar. E quando eles passam de mim. Sim. Só caso as coisas desandem e tudo dê errado, aí eu eu quero olhar pra eles, eu quero analisar quem é que parece mais fraco. Na real, bom, o Martírio deve ser aparentemente ele é o mais armadurado, né? É do diz de nós. Ah, tá. De vocês O Chico todos. tá de, tipo, paletó, né, meu? Sim. Colocar o mouse em cima dos personagens dá pra ver, né? Esses Sim, atributos. sim, Acho dá. que todo mundo sabe Uhum. o armor class de todo mundo. mas eu digo de aparência, assim. Claramente o Martírio, ele é o mais bem protegido. Eu vou castar Aid nos outros 3. Ok. Como é que eu uso aqui? Acho que tu marca eles. Tá, como é que é pra marcar mesmo? É Alt. Tá. Alt Shift. Marco eles. E daí eu clico na fotinho, né? Isso. Cast. Isso. Beleza, vocês ganham 5 de vida máxima. É isso aí. Vê se adicionou na ficha, senão é só colocar ali, né? Uhum, já tá. Beleza. Show, por 8 horas. Uau. Legal. Eu faço isso e. Bom. Vamos pra festa. Beleza. Inicialmente, vocês veem à frente de vocês 2 tendas, né? Elas estão lotadas ali com mercadorias, mas elas fazem também parte dessa proteção desse círculo aí. Mas tem espaços entre elas que vocês podem passar ou algo assim. Eu viro pro Khan e eu falo, lembra, Khan, a violência é a opção C. Vou colocar outra pizza. E aí eu falo pertinho dele, eu falo, olha, eu vejo que... Como é que tu é, Khan? Como é que... Tu é bem como tá na foto, teus músculos estão expostos, Sim. bem porradinha. É. E aí eu viro só pra ti e falo, olha, a violência é a opção C, o que significa que a opção A é a mentira e a B é a verdade. E eu espero que tu perceba quando a gente tiver sem opções. O Khan, ele brevemente bufa uma fumaça gélida das narinas dele. Só isso. Só isso.
Eu me assusto um pouquinho e volto pro martírio. Eu imagino que a gente já esteja chegando, passando pelas tendas, certo? É, a Beleza, gente podem, deve podem, tá- podem, vamos- podem mexer os tokens de Ok. vocês. Eu tô garantindo que eu estou atrás da fila. Aham. Vamos com calma, pessoal. Não. Tem o Jack Black. Aham, aham. Eu falei, eu fiquei olhando esse cara, "Bah, parece o Jack Black." Um homem Magrão. bochechudo Ah! se aproxima com você, para vocês, com um copo de madeira bem servido ali, o bigode molhado, bochechudinho. Ele vem a vocês. Olá! Olá, pessoal. Vieram se juntar a nós? Esta bela noite? Não exatamente. Por favor, cheguem mais perto. Fiquem à vontade, sentem-se. É uma festa de tanto que vocês fazem aqui. É todo dia assim? Observando a situação, vocês todos, né, agora vendo da parte do interior ali desse local, existem alguns dos ciganos mais distantes, alguns conversam entre pares ou trios, alguns observando mais o centro e aproveitando a fogueira, sentados em alguns barris, e principalmente duas moças ali fazendo a sua dança característica ali, muito bonita por sinal, diferente do que vocês costumam ver. Elas lançam para alguns de vocês um certo charme ali durante uma dança bonita. E nisso, mais distante também, vocês começam a notar, principalmente o Kaian e o Khan, que são um pouco mais perceptivos que os demais, que na verdade muitos dos ciganos, eles não dão nem muita bola com a chegada de vocês. Estão tranquilos ali, bebendo, se alcoolizando em geral, né? E preferem mais optar por curtir a festa do que algum medo com a chegada de vocês. Parecem que são mais convidados sem um convite. O que se apresentou ali pra vocês, que teve um primeiro contato, não é todo dia. Mas há momentos especiais a serem aproveitados. Olhe o céu, sem nada, as estrelas aparecem. O clima está ótimo, perfeito para que possamos desfrutar da vida. Eu sou o York, eu comando este grupo. Quando ele fala que o céu. Quando ele fala que o céu tá muito bonito, eu falo. Dá aquela engrossada na voz, né? Ajusta a postura. Realmente, hoje o céu está muito bonito. Prazer. Tá bonito o céu? Tá. Insight check pra ver se Tá, né? Tá bonito? Vê se ele tá mentindo, se o céu tá bonito. Tem um monte de Tá nuvem bonito. trovejando. É um prazer, rapaz. Eu, Ele abre os braços assim, né? Larga aquele copo. Esta aqui é minha família e amigos. Sejam bem-vindos ao nosso acampamento. Oswald. O Fedora Tip. muito obrigado. Pô, Eu Pela- preciso fazer uma... Calorosa recepção, olhando pro fogo. Nós não viemos de mãos abanando também. Eu empurro o Chico de trás da gente pra entregar o vinho pra ele. Tá. E eu reforço o guidance. Obrigado. Eu precisava perguntar uma coisa aqui. Ok.
Eu posso usar Persuasion pra tipo, me apresentar ou algo do tipo? Ou é algo só pra É mais assim, Região, forçar tipo, alguma coisa? tu fala o que tu quer fazer, tá? E aí, dependendo, o misto pode pedir pra tu rolar persuasão. Entendi. Isso, mas é mais se tu quer persuadir ele a alguma vontade tua. Entendi. Me dá um desconto. É tipo isso. É que eu fui ler. Chegar assim pra ele agora e falar: por que tu não vai embora, hein? Quem sabe? Exatamente. Vai mais pra Eu li. uma intimidação, né? Eu li algo do tipo assim, você usa persuasão quando agindo em boa fé pra fazer amizades ou pedidos cordiais ou etiqueta adequada. Cara, isso pode influenciar no quão difícil vai ser pra tu persuadir, saca? Sim. Ok. Então, o Martiro diz pro York: Olá, York. O meu nome é Martiro. Você diz, ou melhor, você nos convidou a nos juntar a vocês. Mas o que exatamente vocês estão fazendo por aqui? O Martiro pode só, tipo, pegar o vinho da mão do Chico e dar pro cara. Deixa do caralho. Robusto, senhor. Me parece um pouco como os guardas, mas em um primeiro contato traz uma educação genuína. Estamos aqui pois precisamos de um lugar para ficar e optamos por, muitas vezes, cidades onde há proteção de criaturas bestas em que sofremos em nossas viagens. As margens de cidades são sempre lugares um pouco mais protegidos e eu preciso de um local seguro para estender a tenda onde o meu velho pai possa dormir. Sim, entendo. Proteção. Eu entendo disso. Bom, eu espero que este seu belo e gigantesco escudo sirva apenas contra bestas, porque não somos nenhuma ameaça àqueles que chegam a nosso acampamento. Eu posso fazer um insight check. Sabia. Pode? Pra deduzir se ele tá tipo, sendo honesto com a gente. Pode? Ok. Eu clico em Perception, abrir um troço. Vou clicar normal? Lá na ficha, White, É. tu clica no próprio Insight. Entre os atributos, Aí. né, lá na ficha. Tá. Aí Daí clicar normal. tu clica em Insight e Normal. clica Normal, que a rolagem é normal. Nice. Olha! Infinito. Olha aí. flagra. Beleza! Beleza. Então é o seguinte. O Karnian observa muito bem. E Karnian, tu tem... já usou também, tem um conhecimento ali da natureza. Sabe que muitas vezes é necessário, né? Da gesticulação em termos de encantamento ou algo assim. E tu não vê o York fazendo nada do tipo. Além do que, na própria fala, são palavras diretamente genuínas também, como ele acabou de comunicar. E tu consegue assimilar que ele tá realmente falando a verdade quando a única tenda presente, a única tenda mais robusta presente dentro desse acampamento, um pouco mais ali à esquerda, dentro da visão de vocês, né? Tu dá uma olhada para dentro daquela tenda que tem uma iluminação natural de algumas velas, vendo lá que o único fato importante é que existe alguém realmente deitado lá dentro. Uma única pessoa, que talvez seja o próprio pai. É uma tenda com um certo destaque, né, em relação a todo o resto, tanto em mercadorias quanto as carroças. Então, sim, te parece ser muito verdadeiro.
Então, quando o York termina de falar do pai dele, né? Eu falo. Perdão, ele chegou a comentar alguma coisa da situação do pai, ele falou que era só velho. Um pai velho, é. Ok. O senhor comentou sobre a situação do seu pai, né? Ele está bem de saúde? Anda tudo bem? O meu pai já... não é fácil a nossa vida de viajante. Ele já está numa idade muito avançada. Então precisamos parar com mais frequência do que o desejado. Ele era o nosso líder e atualmente, com sua saúde precária, passou o comando a mim. Hoje sou eu que dou os caminhos e guio cada um de nós. Mas ele ainda aguenta, só precisa de mais descanso do que qualquer um de nós. E vocês estão indo para algum lugar em específico? Ou só viajam nas terras sem nenhum rumo? Se estão aqui e não estiveram aqui o tempo todo, certamente estavam em outro lugar primeiro, ou antes disso. Nós viemos do sul e estamos indo a norte, em direção a Neverwinter. Bom, a jornada ainda é longa. Fazemos essa nossa peregrinação levando mercadorias de sul a norte da Costa da Espada. O caminho ainda é longo, mas são estes momentos que me trazem certa tranquilidade. Estarem meio em volta de uma fogueira, fazendo o que mais gostamos. Trocar histórias. Parte de nossa cultura e tradição é trocar história entre aqueles que conhecemos ao longo do caminho. Por favor, se vocês não vêm aqui trazendo mais e mais problemas e querem um pouco de tranquilidade, aproveitem a liberdade da natureza fora de paredes cheias de pedras e concretos. Sentem-se, por favor. Eu viro pra todo mundo. Nesse momento, vocês percebem que eu já estou sem óculos. Né? O meu casaco está na mão esquerda e o meu vinho está na mão direita. Vocês não viram eu fazer isso, mas eu viro pra vocês e falo: amigos, estamos no lugar certo. Podem baixar a guarda. Essas pessoas não eram o que a gente achava que eram. York, vamos para um canto falar de negócios. Beleza. Chico, faz um teste de carisma. Pode ser... tu clica lá na ficha no chá mesmo, né? Chá... Reto no carisma. Ability check vantagem. Yes! Beijo. Nice! Opa! Nice. Beleza. Nem Vambora. precisou dos D4. Tem o Guidance aí. Aham. E nem pulo do Guidance, que era mais um D4. Beleza. É o seguinte, tu se impõe com uma postura um pouco mais tranquila, de amizade, aceitando um pouco mais o momento, e logo ele, caridosamente, faz um sinal a um bardo não muito distante, como se fosse fazer uma leve introdução ali com a chegada do teu personagem e uma aproximação. Alguns olhares entre si para fazer um clima um pouco mais agradável à tua pessoa. E nisso, ele cria, parece que um vínculo mais próximo contigo, falando: há muitas mentiras que contam sobre o nosso povo. Que raptamos e comemos crianças em meio à fogueira é a pior delas. E eu entendo que o desconhecimento existe sobre aqueles que são ordenados por um lorde, um conde ou uma duquesa. Mas vejo que estou à frente de pessoas inteligentes e amigáveis. Não pensem que somos maldosos ou que fazemos maldades com aqueles
que nos providenciam locais como este, protegidos. Fique à vontade, meu amigo. Essa festa também é sua. Insight check pra quando ele fala da duquesa. Oxi, pô. Não, o Vitinho já foi lá falar com esse cara aí de tá sozinho. Eu tô com Ele assim, vai- misto, dá uma descrevida assim, um pouquinho mais, se eu tô longe deles, se a gente tá, eu já puxei o York pra um canto e os guri ficaram. Tá na cama com ele já, meu. Eu fui me sentar num banquinho aqui, meu, quando falou que era os guri, velho. Eu Ah, tô no aqui que- observando a fogueira já. No que o. No que o Martiro. A gente vai se dispersar, né? Mais ou menos. No que o Eu Martiro- saí, eu fui reto, vocês não sei o que É. vocês fizeram. No que o Martiro tá andando pra algum canto, o Khan ele vai botar a mão no ombro dele por trás. Aproveita a festa, se é que você pode. Mas fique atento. Enquanto vocês vão se sentando... Pode falar, Vivi. Desculpe. Eu vou olhar pros que estão. Eu tô mais perto da fogueira, eu vou olhar pros outros que estão ali atrás da gente e vou perguntar se. Alguém tem um cigarro aí? Eu vou olhar pros outros e falar. Bom, acho que em outras condições, talvez eu até poderia conseguir um cigarro, mas. Infelizmente hoje estamos com a sorte ruim, meu amigo. Tudo bem. Vocês vão então tomando alguns lugares em volta a essa fogueira e alguns ciganos chegam a vocês, cumprimentam com um belo sorriso e com isso também oferecendo a bebida, principalmente para ti também, Francisco, quando tá ali mais próximo do York. Tu vê ele em vários momentos bebendo ali em um copinho de madeira o seu próprio vinho. Uhum. E ele viu que tu tá tomando também. E ele te oferece o próprio dele, que tu viu ele tomando. Prove um pouco desse. Eu pego o copo, eu dou uma girada, assim, como quem acha que sabe, eu dou uma cheirada bem boa. Eu identifico alguma coisa diferente de um vinho. Sim, ele é diferente, só que ele é diferente de um lado positivo. Diferente de outros vinhos que tu tomou, até talvez de trabalhos que tu fez que foi recompensado com uma garrafa de vinho. Tu nota que esse tem algo diferente, ele é muito mais cheiroso em termos de frutado e agradável pro teu olfato. É algo que tu sente assim, é algo... Olha, tu sente uma certa vontade realmente de beber aquilo ali. É diferente, é distante talvez, e é raro. Uau! Eu não consigo não demonstrar a minha surpresa. Claramente eu vejo, né, com essa descrição, consigo perceber que é algo diferente, mas eu abaixo e eu olho fixamente nos olhos do York e falo, que maravilha! Da onde vocês trouxeram isso? É do sul? Eu ainda não bebi. Nós recebemos isso e algumas mercadorias. Às vezes entramos em contato com outros povos irmãos, que são mercadores e nômades também. E um homem me disse, um homem chamado Zintori, de que este vinho vem de um lugar chamado o Mago dos Vinhedos. Não sei exatamente aonde isto fica, mas eu nunca havia provado algo tão excelente e é perfeito. Que maravilha. Bem, então, por um momento desses, temos que trocar. Eu já tô com o meu vinho aberto, né? E eu dou o meu pra ele. Beleza, E ele, aí ele pega. Ou eu estendo a mão pra fazer um brinde. Por que não? Beleza. Ele faz um brinde, toma um gole do teu vinho. Tá. Obrigado pelo presente.
Eu tomo também. Eu acabo tomando. Beleza. Francisco, o teu olfato é complementado com o paladar. E é realmente um vinho que tu jamais havia tomado de tão bom. Caraca. Ok. Quando tu olha assim, ele... um barril ali que ele tá sentado, né? Ele abre o barril, que em algum momento talvez já tenha sido um barril de vinho, e hoje atualmente serve como um banco e talvez um depósito, né, para deixar alguns itens. Ele tira uma garrafa justamente desse vinho, do vinho que tu tá justamente tomando, que ele te deu, ele tira uma garrafa. Eu sei que em algum outro momento você irá querer mais. Então, fique com este presente. É o mesmo vinho, ele te dá como uma garrafa. Maravilha. Me dá um breve segundo pra pensar. Tu olha aquela garrafa só e tu vê um rótulo, tá? No rótulo dele é um dragão vermelho. Esboçado, assim, ilustrado, né, naquele rótulo. E o vinho tá escrito Red Dragon Crush, é o nome do vinho. E ele tem a safra ali também. A safra é dos anos 700. Atualmente vocês estão nos anos de 1200. É algo centenário, vários séculos, né? Caralho. O rótulo condiz com a informação do vinhedo que ele me disse, do mago, vinho dos magos? Sim, aparece Mago dos Vinhedos como uma descrição, né, da vinícola do vinhedo, logo abaixo do nome do vinho. Uhum. Eu solto uma gargalhada e eu falo, amigo, esse vinho é espetacular, mas esse rótulo vocês têm que estar me mentindo. 500 anos? Não é possível. Como recebi. Realmente são muito antigos e perfeitos. Eu acho que é isso que dá o sabor. Ok. Bem, e quantos desses vocês venderam? Este, inclusive, nós não vendemos. Ele é algo... Foi me dado alguns como presente. Uma caixa deles. Então... Não eram muitos que eu tinha, mas... lhe confesso que há tempos não tínhamos alguns convidados tão calorosos e amigáveis. Então... fique à vontade para ficar com este presente. Eu consigo sentir se ele tem a intenção de me deixar sair daqui com essa garrafa de vinho. Parece que sim. Realmente foi te dado como um presente. Ok. Eu dou aquela meia abraçada, sabe? Nele. E eu gostaria de dar uma certa tateada no lado, assim, pra ver se ele tá armado. Ah, beleza. Faz um Slate of Hands. Tá. Pera aí. Vai dar uma palpada no cara. O que é essa coisa dura aqui? Nossa, nice. Beleza. Dá aquele tapinha no ombro também, né? Mas já aproveita e vê ali pela cintura, né? Onde possa ter um cinto com... por baixo das roupas ali a bainha de arma ou algo assim. E não, tu não sente nada. Não tem nada, não. Ok. Eu vou fazer mais uma. Eu vou olhar pro bardo, que tá do nosso lado. Uhum. Eu vou dar uma inspirada, eu vou dar aquela batidinha assim no ombro do Yorg. Eu falei, não é possível que os meus amigos não vão beber isso. Me dê um instante. Eu só vou interromper rapidinho, meu. Eu tava tentando usar a tool de régua de medições. Eu criei uns troços aqui no canto inferior direito. Eu não consigo deletar isso aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Tá. Não, tá tranquilo. Os templates
Como é que eu tiro isso, meu? Tipo, Tu- tô tentando medir distâncias. Trocar tudo, né? Pra medir distâncias, White, tu segura o Ctrl. E aí tem que estar com o primeiro lá na esquerda selecionado, que é o Token Controls, na primeira opção lá. Porque esse outro aí, esse segunda opção ali, que é aquela régua, ela acaba criando os templates de magia e áreas, assim, né? Aí ele fica aquele template marcado. Ah, te entendi. E como é que tu remove ele depois que tu cria? Eu não sei se é só eu que consigo, acho que não. Mas ele aparece um espacinho ali pra clicar, aí tu seleciona ele e dá um delete. Às vezes aparece, não sei se vocês conseguem tirar eles. Eu acho que. Sim. Eu não lembro muito bem Ctrl disso, Z eu acho também. que tu. Eu acho que depois que tu criava, tu tinha que trocar a tool que tu tava usando pra poder selecionar depois, pá. Ah, boto fé. Dá pra deletar ele com o delete, mas aí como meu teclado não tem o delete por padrão, aí eu dou uma tiltada, tá ligado? Beleza, o que vocês fazem então, os outros agora? Eu posso usar habilidades agora? Ou Pode, só em combate? pode. Pode dar habilidade agora. Claro que se tu for castar uma spell no meio do acampamento, dependendo do pessoal, vai achar esquisito. Mas é isso que a gente quer, né? Também depende da spell, um pouco. Depende, né? Ah, isso é tranquilo. Esse foi. Ah, legal. Legal. É dar aquela fechadinha no olho ali, marota. Opa! Então, Martiro, um pouco mais precavido ali com a situação, né? Tu que já lutou diversas batalhas e já viu situações, inclusive, de emboscadas, coisas assim. Então, tu usa um teu senso divino, né? Pra descobrir se ao teu redor tenha algum tipo de perigo entre mortos-vivos, demônios, diabos e coisas assim. E não, tu não sente nada. Parece que tu realmente tá em volta de humanos. Nada mesmo. Eu quero dar uma olhada geral, assim, tipo... No acampamento, assim, observar a fogueira, tipo... O que eles usaram pra tocar fogo na fogueira, se tem alguma coisa queimada... olhar um pouco, tipo, a arquitetura, as carroças, elas parecem que elas têm a mesma idade, tem uma mais nova, tem uma mais velha, alguma coisa assim. Tipo, tentar descobrir alguma coisa que chama atenção, sabe? Não parece fazer parte dali. Beleza. Tá. Ash, tu olha assim pra todos os lados. Mas nesse intervalo de conversa, tu vê que os ciganos mais distantes continuam não dando tanta bola pra vocês e continuam nos seus próprios papos. Tá. Nenhum deles faz uma careta também de desgosto ao redor, parece que eles estão realmente muito tranquilos com a situação. Tá. Além disso, o próprio fogo é tradicional ali, algumas toras e palhas para ele se criar fortemente, bem protegido com algumas pedras e talvez um pouco mais de curiosidade é a barraca, né? Mas ela ela é visível assim para todos vocês o interior dela. Tem algumas velas lá dentro e mostram que o homem no seu interior está ainda deitado por lá, descansando, né? Algumas tapeçarias ali dentro da tenda, algumas outras coisas organizadas, mas no geral nada te chama muito a atenção. Beleza. De diferente. Parece ter alguém meio que vendendo alguma coisa, meio que alguma lojinha, entre aspas, de algum lugar que desse pra comprar. Tem mercadorias por todos os lados, mas ninguém parece estar vendendo. Beleza. Oba! O York vai ali no Francisco e... Bom, meu amigo, agora sejamos francos. Você vem aqui com um propósito, não é mesmo? Certo. Eu já tava levantado, eu tinha falado pra ele que eu ia, né, até os meus amigos, então isso meio que me pega de surpresa. Aham. E eu falo, propósito todos nós temos, não? Sim.
Alguns dizem que o nosso destino existe, tá traçado. O de vocês pode ser o norte, ou até além. O nosso é simplesmente coletar informações. Veja, nós não estamos associados a ninguém, só o dinheiro. Entende? Entendo. Então, eu e meus amigos aqui estamos tentando achar novos parceiros de comércio. Essa galera aqui de dentro da cidade não nos cai bem. Eu largo essa e vejo a reação dele. Falo de parceiros de comércio. Como é que é? Pode repetir o finalzinho? Claro, lógico. Eu viro pra ele e falo, bem, olha, a minha galera aqui não se dá muito bem com a galera da cidade. E nós estamos procurando parceiros de comércio também. Ah, É entendo. uma mentireira, né, meu? Claro, claro. Procurando. A gente vai Eu tô no plano começar A. a iniciar atividades offshore. Faz um teste de Deception. Sim, senhora. É agora que eu me fodo. O crime não compensa. Eu não creio. Tudo que vai, volta, gurizada. Essa é a verdade. Beleza. Ele... Bom, tudo bem. Você ainda tem alguma dúvida, né, de que nós não sejamos tão bons assim. Mas, tudo bem. Eu sei, na verdade, que está aqui pela Duquesa. Ela quer que vamos embora, né? E ela deve ter encontrado... Ele dá uma olhada para os outros, assim, pessoas mais especializadas, inclusive, na conversa. Pode ser franco. O Khan, ele tá sentadinho ali num barril, tá? Tipo, ele tava andando pelo acampamento com as mãos nas costas, assim, até que ele senta daquele barril, pra ficar perto do Chico e do York, escutando a conversa deles. Uhum. Quando o York fala em ser franco, o Khan se aproxima. Aham. Vocês parecem ser boa gente, mas de uma forma ou de outra vocês devem sair pela manhã. Eu sinto muito. Ele baixa um pouco a cabeça. Eu acho que até lá o meu pai pode estar mais descansado. Mas lhe dou uma proposta, Draconato. Trocaremos histórias. Olha, Foi sem querer. Tudo bem. Nós trocaremos histórias. Uma contando um pouco sobre o passado desta família. E você me contará a outra. Não há problema. Eu posso começar. certo. Ele fica meio cínico, assim, mas ok. Fique tranquilo. Isto é parte de nossa cultura. Gostamos de ouvir as histórias de diferentes culturas também. E enriquecer nossas mentes. Mas certamente vou lhe dar uma história interessante. Ô meu, rapidinho, o meu token é maior que o do Vitinho, pode crer. É um pouco maior. Prossiga. Beleza. Me deem apenas um momento. Eu vou chamar alguém um pouco mais capacitado do que eu e que sabe muito mais sobre o nosso passado. Um momento, eu volto em seguida. Ele dá um sinal também pro Ash e pro Carnian, que estão um pouco mais distantes, talvez aproveitando um pouco mais da situação, né? Vendo belas moças ali com seu charme desfilar, né? E ele se dirige em direção àquela tenda. No que eu tô com o Chico ali, olhando assim pra fogueira,
é uma pena. Esse povo, apesar de desordenado, é divertido. Olha, é verdade. Mas não esqueça que eles devem ter o plano A, B e C deles também conosco. Caralho. Bem Pode observado. ficar pronto, cara. Eu assumo uma... É pra eu buscar alguém, né? Sim. Uhum. Uma posição de esperar alguém, né, meu? Tô Uhum. de pé do lado do Chico, meu. Uhum. Olhando, meu. Beleza. Bi- Quando ele Como é que tu te move pra fora Segura o dos... Chico. Ah, Ele sai um pouco e vocês veem principalmente o Ash e o Kanyan que estavam também sentados um pouco mais com uma linha de visão pra dentro da tenda, né? Vocês dois principalmente veem que ele entra na tenda e com toda a calma e cuidado possível levanta o homem que tava lá no seu descanso. Claramente vocês têm uma ideia de que é o próprio pai. Então, com a ajuda ali de um ombro e uma bengala, ele vem aos poucos trazendo o pai junto a ele, ao seu lado, né? Para próximo, para o centro aqui, acordou o velho pai. Ele tá trazendo o pai com dificuldade. O pai, ele consegue ficar em pé, né? Mas, como normal de uma terceira idade avançada, ele vem troteando aos poucos, né? Vocês veem aquele movimento mais devagar para chegar até vocês. Enquanto ele tá trazendo o pai, não precisa nenhum aviso para os demais ciganos aí ao redor. Eles já se afastam, o bardo, muito próximo de vocês, já para os seus cânticos. E as próprias moças aqui se sentam e alguns outros ciganos se aproximam também com o momento da história. Todos aqui se aproximam um pouco mais perto, vem mais próximo de vocês também. Com ele, vem chegando, com o York, vem chegando um senhor, então, um velho, né? Uma barbicha branca ali, poucos cabelos restantes, e uma roupa leve para não atrapalhar ali a sua própria caminhada. E ele vem se aproximando e ele faz um sinal assim para vocês também, sorridente, olhando para cada um, como se fosse a maneira de dizer um bem-vindo. Mas parece que o próprio velho já sabe por que ele está ali. E o York também se senta. É um prazer tê-los aqui, senhores. O meu filho disse que eu teria a oportunidade de lhes contar um pouco mais sobre a nossa história. As poucas forças que me restam e alegria sempre estão voltadas para disseminar esta nossa cultura a todos que vêm, quebrar certos paradigmas e preconceitos que maus olhos lançam sobre nós. Desta forma, quero lhes contar a história de nosso povo. E vocês veem ele, a partir de agora, com uma pequena bolsinha, assim, como se fosse uma bolsinha, um saco pequeno desses de cintura de carregar as suas moedas. Ele tirando do cinto, né, aquele saco e botando a mão ali dentro para tirar um punhado de areia. Ele chega bem próximo ao fogo e nisso todo mundo se junta ali para escutar essa história. Ele tira um pouquinho daquela areia e joga aquela areia um pouco fora. A areia corre um pouco pelo vento e se desfaz pelos arredores do acampamento. E nisso ele começa novamente a soltar as suas palavras. Há muito tempo,
Havia um jovem, nascido para a riqueza e a nobreza. Sua família governava uma linda terra cheia de pessoas trabalhadoras, com riquezas que causavam inveja a todos os seus vizinhos. Mas como em toda a família nascida em tal extravagância, eles ansiavam por mais e mais. E nisso vocês veem ele enfiando novamente a mão naquela bolsa, puxando um punhado de areia novamente, e deixa aquilo ali levemente na mão, olha para aquele punhado e joga ele em direção ao fogo, atiçando o fogo que tremula alto sobre o céu. E logo vocês veem a troca de coloração daquele fogo. E ele rapidamente se tornando e levando a coloração ao ambiente, deixando tudo roxo. Mesmo entre sua família ambiciosa, o jovem tinha fome de provar o seu valor. Como qualquer criança, ele desejava apenas o amor e o elogio de seus pais. Mas um homem vencido pela sua sede pode espremer uma pedra na esperança desesperada de uma gota. As esperanças do jovem foram deixadas por saciar. Ele enfia a mão novamente, pegando um punhado de areia e dessa vez jogando ao fogo. As chamas brilham num tom dourado. Mesmo assim, ele tentou. Ele levou seus exércitos de sua família para todos os lugares. Ele era um mestre em sua arte. Nações tremeram ao ver sua bandeira e seu brasão, o estandarte da família. Ele conquistou tudo que seus olhos pousaram, até que ele encontrou algo que resistiu à sua investida implacável. Tirando um pouco mais de sua bolsa, ele joga dessa vez a areia e sussurra alto enquanto joga: amor. E as chamas ficam rosa. O coração é uma coisa poderosa e inconstante. Torna o mais forte dos homens fraco e o mais piedoso a pecar. O jovem procurou controlar um coração da mesma forma que procurou controlar seus territórios e tropas. E isso custou a ele tudo. Ele pega um novo punhado de areia e as chamas ficam vermelhas como sangue. As sombras, vocês olham rapidamente as sombras que se projetam em volta de vocês. É como se as sombras dançassem e saltam estranhamente. Parte, parece que, da magia e encantamento do povo cigano. Mas o velho prossegue. Certa noite, ferido, ele entrou cambaleando em nosso acampamento e desmaiou. Nós o cuidamos. Cuidamos de suas feridas terríveis e saciamos sua sede com vinho. Ele sobreviveu. Quando indagamos sua identidade, ele não disse. Já não era o mesmo. Tudo o que desejava era voltar para casa. Mas estávamos muito adentro do território inimigo. Nós o acolhemos como um dos nossos e o seguimos de volta para sua terra natal. Seus inimigos o caçaram, disseram que ele era um príncipe, mas mesmo assim não o entregamos. Mesmo quando assassinos caíram sobre nós como lobos, mantemos nossa fidelidade e honestidade. E nisso, dentro da fogueira, vocês veem uma figura escura em pé, com espada desembainada, lutando contra uma série de inimigos obscurecidos. Opa! Caralho. Em sequência, ele continua. O homem lutou para nos proteger da mesma maneira que o protegemos.
Nós o levamos em segurança até seu lar e ele nos agradeceu, dizendo: eu devo minha vida a vocês. Fiquem o tempo que desejarem. Partam quando quiserem. E saibam que sempre estarão a salvo aqui. Nisso, a figura dançante no fogo derruba o último inimigo e se desfaz em uma nuvem de fumaça e brasa. A coloração volta ao normal. Mas, por um último momento, e acabando o resto da areia, o velho fala: a dor de um coração partido, a loucura de uma mente quebrada prevaleceu nos tempos seguintes. Sua alma agora era de um monstro. Estas são as coisas que todos devemos temer dentro de nós. E com isso, vocês veem os olhos dele se virando, tirando o olhar do fogo e olhando para vocês. Vocês veem os olhos dele cheios de tristeza. As lágrimas correm descendo pelo seu rosto e ele arremessa um último punhado de areia. E logo aquelas chamas se tornam negras por um momento, escuras, a luz estranha dela parecendo transformar o rosto do velho em uma coisa esquelética, sem carne, com grandes olhos brancos, até que o fogo rapidamente volta ao normal e a festa continua num piscar de olhos. Logo ele já se curvando. Mas a música volta. Aproveitem o resto da noite conosco, é uma promessa que logo iremos embora. E ele já se curvando, perdendo suas forças, praticamente utilizadas por completo ao contar essa história. E todos os demais batem palmas, agradecem ali a presença não tão frequente do verdadeiro ancião deste grupo. Com a ajuda do próprio filho, eles começam já a voltar para deixar o pai de volta ao seu descanso. No que eles estão vendo, o Khan, ele fecha os olhos assim, muito sério. Ele bota a mão no ombro do Chico e fala: eu não tenho uma história à altura dessas. Quando eu escuto ele falar isso, eu falo: olha, depois de todo esse show de luzes, encantações com fogo, eu acho que nenhum de nós vai ter. Eu começo a bater palmas assim pro velho, como elogio. Um leve aceno ali, com as últimas forças restantes vindos do próprio velho, já de costas, chegando dentro da tenda.